O que é que acontece quando a gente desobedece o Senhor Deus, né? Como é que a gente fica quando a gente desobedece o Senhor Deus, né? O Antigo Testamento, ele mostra que quando a lei de Deus, né, escrita por Moisés, era desobedecida, aconteciam maldições, né, aconteciam pragas, um monte de coisa ruim acontecia, né, para as pessoas. Tem no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis e no livro também de 2 Crônicas, fala dos reis Manassés, Amon e Josias. E diz que Manassés, ele fez o que era mal perante os olhos de Deus. Né? E também fala que no finalzinho da vida dele, do reinado de Manassés, rei de Judá, ele foi preso, foi levado preso e chorou e orou para o Deus dos seus pais. E assim depois ele retornou, né, para Judá, para Jerusalém, e reconheceu que o Deus dos seus pais era o Deus vivo. E todos aqueles altares, ídolos, esculturas que eles tinham feito eram abominações perante os olhos de Deus. Só que o filho dele, Amon, que reinou depois dele, né? Amon, filho de Manassés, fez o que era mal diante dos olhos de Deus novamente, né? Mesmo o pai dele reconhecendo que Deus, o Deus vivo, era o Deus dos seus pais, e não todos aqueles deuses diferentes que faziam altares e esculturas, né? Mesmo Manassés tendo reconhecido o Deus vivo, o Amon, filho dele, fez tudo errado de novo, fez tudo o que era mal diante dos olhos de Deus. Amon reinou por pouco tempo e logo depois dele veio o filho dele, Josias, né, neto de Manassés, filho de Amon. E Josias fez o que era reto diante dos olhos de Deus. Fez conforme o rei Davi. Não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E aí ele começou a falar, né, dar ordens para os funcionários lá do rei, né, dar ordem para os seus funcionários para que pegassem todo o dinheiro do tesouro lá da casa do rei para reconstruírem, né, para levar para os construtores, né, arquitetos, todos aqueles que iriam trabalhar para reconstruir, reformar, né, o templo de Deus. E nisso que eles estavam pegando lá o ouro, né, o dinheiro ali na casa de Deus, na casa do rei, né, no tesouro do rei, eles encontraram o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro foi encontrado enquanto eles estavam pegando dinheiro para dar para os construtores, para construírem lá, para comprarem o que era necessário para reformar lá os templos, né, as igrejas da época. Eles encontraram o verdadeiro tesouro, que era o livro da lei de Deus. E aí levaram esse livro para o rei Josias e leram para ele. E nisso que leram para ele caiu grande temor sobre o rei Josias, porque ele começou a ver tudo o que ia acontecer por causa da desobediência do vô dele e do pai dele, né? Que era porque ele era os que ele conhecia, né? E ele sabia que eles tinham feito mal perante aos olhos de Deus, porque ele ouviu ali a palavra da lei de Deus e viu todas aquelas abominações, pragas, maldições que cairiam sobre todos aqueles que esquecessem da lei de Deus, né, da lei que Moisés tinha escrito. Então, ele mandou consultar uma profetisa, né, falar se
se tudo aquilo era verdade, que se tudo aquilo ia cair, né, sobre Jerusalém e Judá, todas aquelas coisas horríveis iam acontecer mesmo por causa da desobediência do pai dele, do vô dele e de todos que desobedeceram antes. Então Deus confirmou, falou que tudo aquilo ia acontecer mesmo, né, que ia ficar tudo desolado, né, iam destruir a cidade e tudo mais. Então, para nossa reflexão, será que hoje a desobediência a Deus é da mesma forma? A gente vai receber um monte de maldições, um monte de abominações por causa de nossa desobediência? O que devemos lembrar no momento presente, aqui agora? Estamos no ano de 2025, né? 2025 anos após a vinda do Senhor Jesus Cristo Redentor, né? Após a ressurreição de Jesus Cristo Redentor. Portanto, aquela época, Jesus ainda não tinha vindo. Agora, na nossa época, Jesus já veio. Então, o que acontece, né, o que mudou, né, o que acontece quando a gente desobedece a Deus? Bom, na Bíblia tem tudo o que acontece, né? Tá tudo escrito na Bíblia, né? Então é muito necessário que venhamos a fazer igual o rei Josias, encontrar, né, esse tesouro que é a Bíblia e ler, né, ler ela ou ouvir alguém ler sobre ela, mas buscar de todo o coração. Eu quero saber aí o que está escrito neste livro, né, que é o tesouro aqui da nossa terra. É o tesouro escondido, é a Bíblia. É a Bíblia, está nela e tudo escrito. E o que está escrito não é só palavra, é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito ele vem para ensinar, para consolar, né? Então tudo que a gente precisa está na palavra de Deus, né? Está na Bíblia. E lendo a Bíblia, a gente vem a conhecer o Senhor, o caráter de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo Redentor, Jesus Cristo de Nazaré, né? O que Jesus fez, né? Jesus só fez uma coisa só. Ele nos livrou de todos os nossos pecados. O sangue dele derramado na cruz nos limpou de todos os nossos pecados. Então, se a gente crê em Jesus Cristo Redentor, né, e guarda as palavras dele em nós, o que é guardar as palavras dele? É cumprir, né, com aquilo que ele falou, né? Ser batizado nas águas, ser batizado pelo Espírito Santo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a alma, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, amar a Deus, né? Foi isso que Jesus Cristo falou, né? E amar ao próximo como ama a si mesmo, né? Ou seja, você tem que se amar muito para amar o outro muito também, né? Mas primeiro de tudo, você tem que amar a Deus, né? E amar a Deus é algo muito sério, né? Algo que a gente precisa dar valor, precisa receber o alimento no nosso espírito de temor, né? Para saber, será que é assim que ama Deus? Será que eu estou fazendo certo? Ter um temor para que venha a buscar o Espírito Santo como professor, para que ele nos ensine, né, como é realmente amar a Deus. E amando a Deus, nós podemos chegar a ser íntimos de Deus. Isso acontece quando a gente tem o Espírito dele habitando dentro de nós, né? Quando a gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, quando ele vem fazer morada dentro de nós, a gente consegue ser íntimo de Deus, né? Mas o Espírito Santo ele é puro,
Então não tem como ele vir se a gente não se arrepender antes, né? Porque quando a gente se arrepende, a gente quer se livrar de tudo aquilo que a gente fez de errado, né? E não só isso, né? A gente quer começar a fazer certo, a não errar mais, né? Aí o Espírito Santo, ele reconhecendo a nossa sinceridade, né, no nosso arrependimento, ele vem a habitar dentro de nós. E quando ele habita dentro de nós, aí a gente é guiado por um professor que é o puro amor, que é o puro amor. Então não tem como a gente errar mais, né? Se a gente errar, se a gente desobedecer, né, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, a gente vai sentir dor, tristeza, né? A gente vai ficar deprimido se a gente desobedecer a Deus. E quando a gente fica deprimido, quando a gente fica triste, né, o que acontece? Começa a essa tristeza a se propagar, né, para o exterior, né? Por isso começa de dentro para fora, né? Começa do nosso interior, né, que a gente reforma o nosso interior, e reformando o nosso interior, né, querendo mudar, né? Esse é um ponto muitíssimo importante. Portanto, redobre a tua atenção aqui agora. O teu querer, né, o centro do teu querer precisa estar alinhado em buscar com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o entendimento, buscar amar a Deus. E quando a gente começa a buscar amar a Deus, a gente quer fazer tudo para agradar a Deus, tudo, né? Seja estudo, seja trabalho, seja a nossa alimentação, os nossos relacionamentos, qualquer ação e até o nosso pensamento, a gente quer agradar a Deus. E agrada a Deus querer saber quem eu sou. Querer saber quem eu sou, porque foi Deus que nos criou. E só Ele pode nos dizer quem nós somos. Pois Ele criou cada um, cada alma, tudo, né? Tudo Deus criou. Então agrada a Deus eu querer saber quem eu sou. E só Ele pode me dizer quem eu sou. Não tem como eu saber quem eu sou se eu não perguntar para Deus. Ou seja, eu tenho que ser íntimo de Deus para saber quem eu sou verdadeiramente. E se não tem o querer, se eu não tenho o meu querer puro, né, se eu não quero conhecer a Deus, se eu não quero ler a Bíblia, se eu não quero conhecer a palavra de Deus, pelo menos ouvir o que a Bíblia tem a dizer, se eu não quero ouvir a Deus, se eu não quero o Espírito Santo, se eu não quero saber das coisas de Deus, aí é onde a gente encontra o arrependimento, né? Por exemplo, quando a gente precisa fazer alguma coisa que a gente não quer, né? Quando a gente precisa fazer alguma coisa que a gente não quer. Só que a gente precisa, né? Precisa fazer. Tipo, eu tô com fome, mas eu não tenho comida aqui na minha casa, né? Eu vou ter que plantar minha comida, né? Eu vou ter que plantar minha comida. Não, mas não quero, eu tô com preguiça de plantar, tô com preguiça, demora, né, até colher, mas não tem outro jeito. Vai ter que plantar a comida, né? Ou andar, né? Você vai ter que andar até um lugar que você acha uma árvore que tenha uma fruta lá para você comer, né? E quando acabar o fruto daquela árvore, você vai ter que andar para outro lugar para comer. Você vai ter que achar outra árvore para comer. Então é melhor que plante o próprio alimento, né? Para que quando tenha fome, tenha o que comer. Então tem vezes que a gente tem que olhar o nosso querer,
de uma maneira de forçar ele a querer fazer alguma coisa pelo nosso bem, pelo nosso próprio bem. E ler a Bíblia é isso. Por mais que eu não queira ler a Bíblia agora, eu me arrependo, Senhor Deus. Eu me arrependo de não querer ler a Tua palavra. Eu me arrependo de não querer amar o Senhor, de não querer conhecer o Senhor. Eu me arrependo e eu peço que o Senhor troque o meu querer. Troca o meu querer, que não seja mais o meu querer. Que seja o Teu querer, Senhor Deus. Pois o Teu querer é puro, é perfeito. E fazendo essas reformas, né, buscando esse tesouro, né, a gente começa a encontrar as respostas que a gente precisa para ter uma vida saudável, uma vida próspera, né, uma vida abundante, de acordo com o querer de Deus e não o nosso. O nosso querer é limitado. E eu vou agora falar para vocês o porquê o nosso querer é limitado. Por que o nosso querer é limitado? Né? E por que o querer de Deus é perfeito e abundante e próspero? Né? Então, a gente se conectando com Deus, nós buscando essa conexão com o Senhor Deus, a gente vai ficar íntimo de Deus e ter contato com o querer de Deus. E sabendo o querer de Deus, nós começamos a perceber a perfeição. A perfeição. Nós não precisamos ter medo de buscar a perfeição, né? O querer de Deus. Nós temos que ter alegria, muita alegria de buscar o querer de Deus. Né? Nós temos que ter muita alegria em buscar o querer de Deus, porque o querer de Deus não é bom só para mim, é bom para todos, porque só Deus conhece cada um individualmente. Né? Eu tenho alguns amigos, alguns familiares que eu conheço um pouco mais do que as outras pessoas, mas as outras pessoas que estão lá em outro país, que eu nunca fui, eu não conheço elas, mas Deus conhece. Deus sabe o que elas estão fazendo, Deus sabe o que elas vão fazer, Deus sabe o passado, o presente, o futuro, né? Ele era, Ele é e para sempre será o Rei da criação, o Pai da criação, nosso Pai amado, lindo, Senhor Deus. Então, se a gente se reforma interiormente, né? Se a gente busca se transformar interiormente, para que a gente encontre o querer de Deus, a gente está buscando não só o bem para nós mesmos, mas também para todos os outros seres, né? Para todos os outros seres. Então, se a gente não quer isso, a gente precisa se arrepender, né? A todo momento a gente tem que se arrepender. E eu vou mostrar isso para vocês, está escrito em Romanos capítulo 8. Eu vou ler o capítulo 8 inteiro aqui, para que a gente venha a receber esse espírito de compreensão em nosso espírito. E a gente perceba que a nossa fé é pouca, o nosso querer é pouco, é coisa pequena, é pouco. Então a gente precisa da fé, do Senhor Jesus, é do querer de Deus que a gente precisa, não do nosso. Por isso que a gente precisa se transformar. E eu vou ler agora, aqui, Romanos capítulo 8. Preste atenção nessas palavras. Vamos lá. Nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito com E maiúsculo. Porque a lei do Espírito de vida, né? Maiúsculo porque é o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível à lei,
visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, antes de Jesus, era todo mundo pecador. Antes de Jesus, era todo mundo pecador. E ainda é todo mundo pecador. Só que para quem busca estar em Jesus Cristo, recebe esse milagre de não ser mais pecador, de viver conforme o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A carne é imperfeita, ela morre. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, com E maiúsculo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós? Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, o corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, eu não me inclino mais às vontades do meu corpo. Eu não me inclino mais para as vontades do meu corpo. Eu me inclino para a vontade do Espírito. A vontade do Espírito é que eu seja triste ou que eu seja feliz. A vontade do Espírito é que eu tenha alimentos de qualidade ou alimentos sem qualidade. A vontade do Espírito é que eu seja corrupto ou que eu seja honesto. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Filhos de Deus, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, eu estou crucificado com Jesus Cristo Redentor. E assim, somente assim, eu posso viver em espírito com Jesus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós esperamos ardentemente, lá no fundo, no nosso profundo ser, todos esperamos a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que é prazeroso ir na igreja, ouvir o homem de Deus falar. Por isso que é prazeroso assim, assistir vídeos como esse, que falam da palavra de Deus, porque é a manifestação dos filhos de Deus.
Isso é maravilhoso, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, que é a morte, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vocês estão percebendo a importância da palavra de Deus, a importância do Espírito de Deus? Não é religião, não tem a ver com religião, tem a ver com corrupção ou não corrupção. Corrupção é carne, não corrupção é espírito. Espírito de Deus. Deus não liga para religião. Deus não é religião. Deus não liga para religião. O que Ele quer é que a gente deixe, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, que é a carne, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Mesmo nós que já temos o Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Haja oração, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos a intercessão do Espírito. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Tu quer ser glorificado, não por você mesmo, nem pelo homem, mas por Deus. Deus quer te glorificar. Deus quer te glorificar. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Amém.